Olá, pessoal! Hoje falaremos então sobre os elementos da narrativa. A narração é uma história que apresenta ações e acontecimentos por meio de um narrador. Os elementos da narrativa são os personagens, enredo, narrador, tempo e espaço. Vejam que as iniciais dessas palavras formam a palavra pente, que são então os nossos elementos da história. O enredo é o conjunto de fatos ligados entre si, que fundamentam a ação do texto. Ele pode ser organizado, então, de diversas formas. Vejamos. Primeiro temos a situação inicial, onde são apresentados os personagens e os espaços. Após, temos o estabelecimento de um conflito. Surge uma situação que quebra a estabilidade dos personagens e dos acontecimentos. Logo, temos o desenvolvimento, que busca a solução do conflito. Temos também o clímax, que é o ponto de maior tensão da narrativa, geralmente a explosão dos fatos. E o desfecho, que é a solução do conflito. O espaço é o lugar em que a narrativa ocorre. Pode acontecer de ter mais de um espaço. O tempo da narrativa é a ação das ações, ou seja, se for cronológico, as palavras serão apresentadas com a forma verbal no passado, no presente ou no futuro. Ou seja, nós identificamos o tempo da ação por meio, então, das formas verbais. Se for psicológica, é de acordo com o que o narrador estará apresentando. O narrador, ele é muito importante, pois ele que traz as informações para o leitor. Ele organiza o texto e a história. Existem 3 tipos de ponto de vista determinado pelo narrador. Primeiro temos o narrador personagem, que conta a história da qual ele participa. Ele fala em primeira pessoa, pois é a sua própria história, ele é o protagonista. Temos o segundo narrador neutro, ele apenas observa. Ele conta a história como alguém que está observando de fora, em terceira pessoa. Temos o narrador onisciente, pois ele não participa da história, mas faz várias intervenções, apresentando suas opiniões e comentários, também apresentado em terceira pessoa. Os personagens, ele foi criado então para simular características de uma pessoa, ou um animal, um sentimento ou um objeto personificado. Na narrativa, haverá personagens principais que ocupam o primeiro lugar no acontecimento e também os personagens secundários que participam da história, mas a história não gira em torno deles. Vejamos então esse mapa mental sobre o texto narrativo. Temos os personagens, que constituem os seres que participam da narrativa interagindo com o leitor. Temos o tempo, que retrata o momento em que ocorrem os fatos, seja cronológica pela ordem dos verbos ou psicológica. Temos o narrador, que funciona como mediador entre a história e o leitor. Os narradores podem ser onisciente, que só observa, sabe e revela tudo sobre o enredo. Temos o observador, que relata os fatos em terceira pessoa, e o protagonista, que é a história dele mesmo. Espaço é o lugar onde se passa toda a trama, e o enredo, que é o encadeamento então, dos fatos narrados. Temos a introdução, que apresenta o começo da história, o desenvolvimento, que parte e se desenvolve o conflito, o clímax, que é o ponto de maior tensão, pois o conflito atinge o seu ápice, momento de explosão, e o desfecho, que traz a apresentação da solução desse conflito. Espero que tenham gostado.